E se eu te dissesse que a melhor forma de investir não é tentando acertar quanto que cada ativo vai render até o seu vencimento, e que o correto seria ter uma carteira, um portfólio de investimentos que vá bem em qualquer cenário macroeconômico? O lendário investidor Ray Dalio criou uma estratégia baseada justamente nesses princípios, e ela se mostrou muito eficaz ao longo das últimas décadas. Meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e ao longo desse vídeo eu vou entrar a fundo na estratégia do Ray Dalio, falar brevemente da sua história, dos livros que ele escreveu e principalmente passar aqui seus princípios, o seu legado como um investidor. Então, se você quer se tornar um investidor melhor, fique comigo até o final do vídeo. Eu decidi falar sobre o Ray Dalio essa semana pela notícia de que ele estava vendendo o restante das suas ações da Bridgewater e também saindo do conselho da gestora que ele mesmo fundou. Para quem não sabe, o Ray Dalio é um dos principais nomes de investimentos quando se fala no mundo inteiro, acho que fica atrás apenas do Warren Buffett. Ele também é hoje uma das 100 pessoas mais ricas do mundo e em diversos rankings de revistas ele se configura ali, se enquadra entre os mais influentes também. Antes de falar da estratégia em si, eu acho legal a gente comentar brevemente a história do Ray Dalio. Para quem não sabe, ele nasceu em 49, no Queens, um bairro de Nova York, e ele nasceu de origem humilde, e por isso mesmo ele foi obrigado a trabalhar desde cedo. Então, com 12 anos, ele arrumou um emprego como ajudante num clube de golfe, e ali ele teve o primeiro contato dele com os investimentos. Ele via alguns frequentadores do clube ali falando sobre investimentos, sobre que ações eles estavam comprando, o que eles estavam olhando, o que estavam vendendo, e ele ficou muito curioso e decidiu ingressar nesse mercado. Juntou o seu dinheiro suado e comprou a sua primeira ação. Para quem está se perguntando, a primeira ação dele foi uma companhia aérea, né? Então, pasmem, companhia aérea no longo prazo é um péssimo investimento, foi justamente a primeira ação de um dos maiores investidores. E o fato que ocorreu uma fusão entre duas companhias, justo essa que o Ray Dalio tinha comprado, e a ação triplicou de preço num curto período de tempo. Então, a sua vontade de aprender sobre investimentos, seu interesse pelo mercado, da mesma forma, triplicou também, ou até mais, por esse movimento que a ação fez. Então, antes mesmo dele ingressar na faculdade, ele já começou a estudar sobre investimentos, estudar sobre balanço, sobre análise de empresas e foi acumulando todo o seu dinheiro do trabalho e foi investindo. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, ele já tinha milhares de ativos no seu CPF, no seu nome. Enquanto ele estava estudando a faculdade, ocorreu um fato histórico, né? Foi o fim do padrão ouro em 1971. E isso despertou ele a olhar para outras classes de ativos, como moedas, juros, commodities, e ele começou a montar um portfólio de investimento mais diversificado, não ficando apenas em ações. Isso também levou ele a ficar curioso e estudar por que as nações prosperam e fracassam. Inclusive, ele é autor de um livro que é A Ordem Mundial em Transformação, que é super atual, tem muito a ver com essa disputa hegemônica de política entre China e Estados Unidos. Então, super recomendo essa leitura. E aí, terminando a faculdade, ele teve que entrar no mercado de trabalho. Ele teve algumas experiências não muito bem sucedidas em outras gestoras, por conta da personalidade dele, das convicções de investimentos que ele tinha formado. Ele não aceitava muito contraditório. Então, com 26 anos, em 1975, ele fundou a Bridgewater, a sua própria gestora de recursos, dentro do seu próprio apartamento, uma empresa minúscula. E desde ali ele começou a desenvolver vários modelos matemáticos, tentando prever o futuro, tentando acertar. E, de fato, ele foi acertando muitos investimentos, foi fazendo a gestora crescer até 1982. Em 82, os modelos matemáticos dele apontavam que os Estados Unidos entrariam numa recessão parecida com a de 29, só que de fato a recessão não veio. E ali a empresa quase quebrou. Ele teve que demitir a maioria dos seus funcionários. E ali foi a grande virada de chave para o Ray Dalio que a gente conhece hoje, onde ele elaborou a estratégia que a gente vai falar a partir de agora. A estratégia do Ray Dalio ficou conhecida como All-Weather Portfolio, ou traduzindo para o português, portfólio para todas as estações. Por que isso? Porque ele mesmo tinha sentido na pele a dificuldade de prever o futuro e ele criou um portfólio que iria bem em qualquer cenário macroeconômico, seja com crescimento do PIB e deflação, ou uma inflação alta e PIB decrescendo. Todos os cenários, a carteira dele rendia acima da média. E qual foi a virada de chave para criar esse portfólio? Vamos pensar num portfólio comum nos Estados Unidos, 60% em renda variável, 40% em renda fixa. O risco desse portfólio ele não é 60% em ações e 40% em renda fixa, ele está 90% em ações e 10% em renda fixa, porque as ações elas têm uma volatilidade muito maior que a renda fixa. E essa foi a virada de chave, ele fez uma alocação que a gente chama por paridade de risco, ou seja, ele analisou o risco de cada classe de ativo e de acordo com esse risco, essa volatilidade, ele definiu os pesos dentro do seu portfólio.
Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou compartilhar aqui na tela uma imagem onde o Ray Dalio ele divide aqui o cenário macroeconômico por retração e ascensão de PIB e de inflação, e para cada um desses cenários econômicos tem ativos que performam melhor. Então aqui, por exemplo, no primeiro quadrante ali de PIB em ascensão, são commodities, ações e crédito que vão bem nesse cenário. Agora já um PIB em retração, títulos indexados à inflação, títulos pré-fixados vão bem. No outro lado, lá da inflação, a gente pode ver títulos indexados à inflação, commodities indo bem, e por fim ali, em cenários de inflação baixa, ações e títulos pré-fixados indo bem. Então você deve estar perguntando, tá, então ele pegou e adivinhou qual cenário econômico e escolheu só aquela caixinha. Não, ele justamente colocou todos esses ativos no portfólio, mas ele mediu o risco de cada um acontecer e aí definiu a sua macroalocação. Isso fez com que o investidor fosse bem em todos os cenários. Então, no momento ali que as ações dispararam, ele acompanhou, porque ele tinha ações no portfólio, mas como não era só o que ele tinha, ele teve uma alta moderada. No momento que as ações despencaram, por exemplo, ele também foi bem porque ele tinha outros ativos descorrelacionados que empurraram a carteira para cima. Então, criou realmente um portfólio com consistência, que sempre foi ganhando, e no longo prazo é isso que faz totalmente a diferença nos investimentos. Então você deve estar pensando, então é fácil, é só simplesmente eu dividir 25% em cada uma dessas 4 caixinhas. Também a resposta está errada, tá? Isso depende do risco de cada uma dessas classes de ativo e da probabilidade de acontecer esse cenário. Ele chegou à seguinte macroalocação ideal: 40% do portfólio em renda fixa de longo prazo, 15% em renda fixa de médio e curto prazo, 30% em ações, 7,5% em ouro e 7,5% em commodities. Essa estruturação aqui, tá? Essa macroalocação seguida de rebalanceamentos periódicos fez com que os seus cotistas, os cotistas dos fundos, tivessem uma performance muito acima da média, inclusive batendo o S&P 500 com uma volatilidade muito menor. Para quem é meu cliente aqui, sabe, eu vivo afirmando isso, que a gente vê a qualidade de um portfólio nos momentos de queda. E o Ray Dalio teve uma prova de fogo em 2008, né, que foi um banho de sangue no mercado financeiro, várias gestoras perdendo muito dinheiro, e naquele ano a Bridgewater cresceu 9,5%. Isso porque ele já tinha caixa, já tinha posições de hedge, como o ouro, que subiram naquele momento, o que permitiu ele fazer rebalanceamento, comprar as ações na baixa e depois surfar toda a alta, né? Isso fez com que a Bridgewater crescesse muito e alcançasse até o patamar de 168 bilhões de dólares sob gestão. Outro fato curioso também que eu acho importante citar, o Ray Dalio investe muito em ETFs, e eu também gosto de investir bastante em ETFs, principalmente no exterior aqui para os clientes da consultoria, porque com uma carteira aí de 10 a 15 ativos a gente consegue fazer uma diversificação fantástica que vai nos permitir ganhar da média. E agora, como o Ray Dalio tem uma história tão bonita, né, que não é só de investimentos, é uma história de vida, eu também gostaria de destacar alguns ensinamentos que ele deixa para nós. O primeiro é a importância da gente documentar os nossos erros. Está descrito no livro Princípios, que é um livro que ele escreveu, que eu super recomendo também, onde ele fala que quando a gente documenta nossos erros, a gente escreve, anota para nós, registra o porquê a gente errou, a chance da gente repetir aquele erro ela é muito menor. E isso nos leva a uma melhoria contínua, que no longo prazo é um dos segredos do sucesso. Outro ponto que ele cita muito é a capacidade de absorver críticas. Então, na sua própria empresa, na Bridgewater, ele criou um canal aberto para que todo mundo, colaborador, cliente, pudesse criticar e fazer comentários. E ele mesmo foi alvo de muitas críticas e que deu oportunidade para ele melhorar muito em muitos aspectos. E, por fim, o mais importante, o princípio dele, a importância de ter objetivos claros e bem definidos, né? Segundo ele, se a gente não tiver esse objetivo traçado, saber para onde a gente está indo, qualquer destino nos leva, né? Então, ele sempre salienta isso, da importância de ter objetivos claros. E agora, para quem chegou até nessa parte do vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem. Não é porque o Ray Dalio teve todo esse sucesso que a gente tem que pegar a estratégia dele e copiar e aplicar da mesma forma. A gente tem que adaptar a nossa realidade, ainda mais se tratando de Brasil. Então, é super inspiradora a história dele, é sensacional, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que aprender, mas a gente precisa adaptar a nossa realidade, ao nosso momento de vida e ao país que a gente vive, que tem riscos muito distintos dos americanos, né? E a gente tem aqui uma renda fixa tradicionalmente mais alta que também tem que ser aproveitada melhor nos portfólios. Por isso, eu vou deixar aqui, pensando nisso, eu vou deixar o link da minha página institucional, onde você pode deixar os seus dados, que alguém da minha equipe entre em contato para fazer uma reunião de análise de carteira gratuita. Muito obrigado, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se gostaram deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.